Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, espero que todos estejam bem estudando e se empenhando aí, né? Porque o Enem está aí liberado para que vocês façam as inscrições, então não esqueçam, certo? Vamos para a nossa terceira aulinha, indivíduo e sociedade, e compreender essa relação sociologia, indivíduo, individualidade, individualismo, senso comum, né? Compreender um pouquinho desses conceitos aí no âmbito da sociologia. Claro que esses são conceitos que não se limitam somente às ciências sociais, elas podem entrar na filosofia, como na psicologia também, né? Mas aqui partimos de uma perspectiva de sociedade e sociológica. Tranquilo? Então vamos lá, deixa eu inverter aqui nosso PowerPoint, né, de lei e para a gente poder iniciar aí essa nossa aulinha que é super top. Então, né, nossa aulinha 3, indivíduo e sociedade, e vamos que vamos. Galera, a gente tem que compreender primeiro o que é a sociedade, né? Que é um conjunto de pessoas que compartilham similaridades, costumes, vontades e aptidões. Basicamente, todo esse meio que vivemos, com toda essa galera que nos rodeia no meio dessas pequenas comunidades, né, digamos assim, formam a sociedade, né? Ou seja, somos indivíduos e a sociedade é formada por indivíduos que formam esse coletivo, né? Esses grupos diversificados, indivíduos são seres que são diferentes, né? Na sociedade nós podemos observar diversos tipos de pessoas, diversos tipos de ideias, diversos tipos de personalidades distintas, né? E isso que nos faz seres humanos, né? Isso que nos faz indivíduos. E claro, não só a função da sociologia, mas a função aí é, humana deveria ser, né? É preservar a individualidade do outro. A partir do momento que a gente não preserva a individualidade do outro, a gente fere o outro. A gente vê situações como essa em relações culturais, né? Ou questões de conflito, onde a gente vê o nazismo, o próprio fascismo, sistemas como esses que não preservam a individualidade do outro, né? Uh, mas seguindo aqui, vamos para a nossa, né, vale lembrar, né, a nossa etimologia da palavra sociologia e qual que é a relação dela aí, né, com a compreensão dessas relações sociais aí. Vem de socios, lá do latim, né, que significa social, e junto com o grego, do logos, que é estudo, né, ou seja, é o estudo da sociedade, é a ideia de conhecer a sociedade. E, novamente, vale lembrar que quando a gente fala em sociedade hoje, a gente fala de uma relação global, né? E quando a gente fala numa relação global, a gente tem uma relação com a natureza, porque os impactos com a natureza impactam direto na nossa vida, certo? Vamos usar um exemplo simples para compreender individualidade, individualismo e a relação com a natureza também, né? Porque se a gente destrói a natureza, a gente também não preserva a vida do outro, né? A gente não preserva várias culturas que dependem da natureza muitas vezes. Mas vamos aqui, vamos aqui. Nós temos aqui o conceito de individualidade, que é basicamente um conjunto de características que distinguem as pessoas, garantindo-lhes sua originalidade, a unicidade e sua particularidade. Ou seja, eu sou um indivíduo, você é um indivíduo, seu irmão é um indivíduo, minha irmã é um indivíduo, meus alunos, minhas alunas, meus colegas de trabalho, cada um é um indivíduo distinto, cada um tem uma crença, tem uma perspectiva de mundo, distinta. Cada um é um ser original, né? Não a cerveja, que aquele é um original diferenciado. Enfim, né? E nós temos ao contraponto da individualidade, né? Que é o que nós somos, todos nós somos, o individualismo, né? E o individualismo, ele seria uma questão aí negativa nessa perspectiva, né? Que seria a ação de quem procura simplesmente a satisfação pessoal, né?
Isso a qualquer custo, vivendo de forma exclusiva para si, que trata-se de um comportamento que nega todas as formas de solidariedade, e por isso pode ser entendido como egoísmo. Galera, vejam, ações individualistas, né, são vistas a todos os instantes no mundo. Como eu dei o exemplo, ali atrás a gente pode relacionar natureza, meio ambiente, individualismo com os acontecimentos recentes das tragédias, né, de Mariana e de Brumadinho. São ações individualistas, né, dessas grandes corporações ou melhor, daqueles que comandam essas grandes corporações, desses grandes grupos empresariais que simplesmente ignoraram os problemas que tais fatalidades poderiam levar as pessoas, né? Elas pensaram simplesmente em si e no lucro dessas instituições. Vejam, é um pensamento individualista, um pensamento somente em si ou naquela instituição, que nem se cogitou a pensar no outro, né, na fatalidade que poderia acontecer, e foi o que aconteceu, né? Aí muitas mortes, o meio ambiente destruído, a gente viu lá não só um estado, por exemplo, né, como tal situação chega até o Espírito Santo, né, ali das barragens, né, porque pega na água, a água segue o seu fluxo, né, e a gente vê um impacto gigantesco com a natureza também, ou seja, uma ação individualista, né, uma ação que não se pensa no outro, e isso é um grande problema evidente aí na sociedade e, claro, não é só aqui, mas em todos os lugares do mundo. Por isso, defender ou preservar a individualidade seria, né, uma necessidade também vista pela sociologia, certo? E o individualismo seria esse grande problema da não preservação da individualidade do outro. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Então tá. E a partir dessa ideia de individualidade, nós temos o conceito de senso comum, né? Muitas pessoas levam a ideia de que o senso comum é algo ruim, não necessariamente, porque todo o processo de aprendizado é por senso comum. Eu estou aqui falando, eu estou aqui transmitindo a minha ignorância, digamos assim, para vocês, né? O mínimo que eu tenho de conhecimento de mundo, e isso também é senso comum, né? Que seria aí o processo básico da socialização, né? Como que você aprende? Como que você convive com as pessoas? E é claro, quando você nasce, você tem aquela relação com a família. E é com a família que você aprende valores, né? Absurdo, valores de dinheiro também, mas valores sociais, que você não pode bater no amiguinho, que você não pode é, falar palavrão, que você não pode colocar o dedo na tomada. Isso é tudo senso comum. E não necessariamente eu preciso falar, né? As crianças, por exemplo, elas podem observar eu fazendo algo e simplesmente repetir aquilo. Isso é senso comum. E isso é muito bom, porque é o processo de socialização e aprendizado. Nós convivemos com diversos valores morais, que é senso comum, né? Nós sabemos que matar o outro é uma coisa extremamente errada. Isso é quase que universal, um valor universal. E isso é senso comum, né? Nós não concordamos com isso, nós achamos isso errado. E, no entanto, o grande problema do senso comum é a questão do conforto, né? Quando as pessoas se limitam àquele senso comum, né? Como, por exemplo, isso pode dar uma falta de noção de conhecimento, né? Quando você acha que tudo aquilo que você conviveu, que você viveu, aquilo é uma perspectiva correta de mundo, onde cabe aí, é função da ciência, aí desmistificar muitas questões que estão no senso comum, né? Por exemplo, a gente evidencia hoje em dia as fake news, onde muitas pessoas, sabe, que elas recebem algo que elas querem ler ou ouvir, elas levam aquilo como perspectiva de mundo.
e não necessariamente aquilo é verdade. Daí a função da ciência, né, que vem com a ideia de desmistificar essas questões. E nessa perspectiva, nós temos um cara aí, um velhinho barbudo. Papai Noel, professor? Não, cara, não. Karl Marx, né? Quando ele escreve lá as teses de Feuerbach, onde ele escreve a seguinte frase: a disputa sobre a realidade ou não ou não realidade de um pensamento que se isola da praxe é uma questão puramente escolástica. Ou seja, quando as nossas ideias, elas não, quando aquilo que conhecemos, ela fica muito vira mística, quando ela é alguma coisa muito não, quando ela não é palpável, quando ela não é cientificamente comprovada, ela não passa de uma ideia supersticiosa, né? Ela não passa de uma ideia que não tem fundamento, certo? Então, a ideia do senso comum é boa, mas ao mesmo tempo o grande problema seria a perspectiva de não cair nesse conforto, né, nessa seguridade e nessa falta da busca por novas perspectivas. Certo? Tranquilo? Galerinha, essa aula é bem tranquila, essa aula é muito sossegado. Desde já, eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço a parceria de vocês. Continuem estudando, o vestibular é logo ali, a universidade é logo ali, o Enem é logo ali, e aproveitem, que esse é um ano de sucesso para vocês. Desde já, muito obrigado, um beijo no coração, não usem drogas, muito beijo na boca, muito rock and roll. Não, beijo na boca só depois da quarentena. Muito rock and roll e bons estudos. Só vocês sabem o que vai cair na prova.